Vitor ontem falou no privado que eu estava muito largado. Falei, ué, tá pior que a minha mãe? Minha mãe que fica falando isso. Eu falei, deixa eu parecer menos largado, né? Pois é, né? Ai. São os tabus da Demais. sociedade, né? Os tabus Exato. impostos. Ai. Vai lá, É isso Pedrão. aí, meus O bastão queridos. está contigo. Tá joia. Bem-vindo ao Vitalize Online. E um ótimo bate-papo para nós aí com o assunto que tu trarás. Eu tô aqui acompanhando, adoro ouvir o Pedro Osório. Gratidão. Felicidade. Gratidão, Mel. Super beijo e beijão nos filhotes. Abraço super afetuoso. Então vamos lá. Ó, Pedrão, só te lembrando que tem bastante gente que não te conhece ainda, tá? Tá joia. Qualquer coisa faz uma introduçãozinha tua. Perfeitamente. Agradeço. Então, começando nessa pegada, nessa recomendação, meu nome é Pedro Osório, sou formado em Biologia pela UFMG, lecionei um bom tempo no Cefet, algumas instituições privadas também, e conheço a lógica e a inteligência do frugivorismo há uns 4 aninhos, e são os amigos que eu mais amo, todos que eu tenho, mas os amigos do Frujo que eu mais identifico e que mais falta também, como todos fazem, mas me fazem falta no dia a dia para conseguir recrutar os outros ou transmitir uma mensagem melhor para os outros, né? Sejam livres para serem recrutados ou não, recrutados no sentido de dar, proporcionar, estender bons exemplos. Então, hoje, a organização aí, né, Chaba, Rodrigão, o Noé, propôs colaborar com esse intercâmbio, né, com essa apresentação, num tema que intitulamos Homo Sapiens, milhões de anos de obra-prima inacabada. E acho que o enunciado ficou bem bacana, porque obra-prima inacabada dá um pouquinho aí de reflexão. Por que inacabada? Se seria uma obra-prima com defeito ou uma obra-prima imperfeita. E sempre quando a gente fala que uma obra está inacabada, a sensação é que pelo menos se trata de uma obra que não está pronta, né? Porém, o sentido pensado para esse enunciado é de uma obra-prima em constante evolução, constante modificação e tentativa de adaptação ao meio que sempre tem novidades, um meio que sempre tem aí uma realidade diferente, que pede um encaixe diferente para aqueles que vão conseguir nele prosperar, até que venha outras novidades exigindo novos encaixes para aqueles que vão nele prosperar. E essa evolução, ela ocorreu, continua ocorrendo, e é alvo de várias teses, entre elas teses de mestrados, teses de doutorado, e o que a gente vê nas teses de ontem, é que as teses de hoje fazem isso, né? As teses de hoje pegam as teses de hoje pegam as teses de ontem e praticamente rasgam elas, né? Então, você vê as teses hoje de mestrado e doutorado, tudo revendo o que foi afirmado no passado recente. Então, fala assim, olha, modificação daquilo que foi testado, arguído em tal data, por tal pesquisador, etc. Daí as teses de hoje rasgando as teses de ontem. Aí vão fazer, muito provavelmente, as teses de amanhã rasgando parte das teses de hoje, e assim sucessivamente. E eu quis trazer essa analogia pelo seguinte: o meio acadêmico, ele tenta, eu vivi nele um bom tempo, ele tenta segmentar tudo, né? Ele tenta levar para o laboratório um ambiente frio, um ambiente resumido, para tentar provar algo isoladamente, sem nenhuma outra interação, como o meio acadêmico diz, sem nenhuma outra interferência.
E o que acontece é o seguinte, quando a gente leva algo para o laboratório, ao meu ver, aquilo já não é mais aquilo, porque algo é algo no meio no qual ele evoluiu, interconectado com todas as outras realidades. Eu lembro dos Trapalhões, isso aqui eu estou pensando agora, hein? Os Trapalhões tem um capítulo deles que eles querem levar a chuva para o sertão. Aí, se eu não me engano, eles vão em São Paulo, pegam uma torneira gigante, leva a torneira gigante lá para o sertão, chega lá no sertão, faz a maior festa que resolveu o problema da seca, quando abre a torneira não tem água, né? Porque eles só levaram aquela torneira gigante. Ou seja, a torneira era a torneira do contexto da torneira, com encanamento, com caixa d'água, com bombeamento para caixa d'água. Então, sempre quando você tira algo do contexto, aquilo já não é mais aquilo, né? Então, infelizmente, quando você vai visitar um leão zoológico, não é mais um leão, né? Ele está numa vitrine ali, totalmente desconexo de onde ele evoluiu. E achar que preservar aquele na gaiola você está salvando a espécie, não está salvando a espécie, porque ali ele não tem a justificativa biológica natural e a interação de amor incondicional e protocooperação que existe na natureza. Então, cada vez mais eu tento observar o que foi feito em laboratório, mas também e principalmente observar o que acontece na natureza. O laboratório, o meio acadêmico, tem dificuldade de querer só conversar a natureza, porque falar, não, ali não tem como você isolar um N, não tem como você isolar um tempo, mas é por isso que a natureza é o melhor experimento que temos, porque ela é todo o N possível. Um experimento aí de Harvard, de qualquer universidade, usa aqui N. Um N de 100, 1000. A natureza é todo N. Somos todos nós, de ontem, hoje e amanhã, durante todo o tempo. E quando você vê um experimento, fala assim, analisaram durante 10 anos. Daí o experimento de amanhã vai falar assim, não, aquele experimento foi pobre porque novidades aparecem no 11º ano. Então, esse experimento de 20 anos já mostrou o contrário. Aí, depois de amanhã, fala, aqueles experimentos não observaram que o ciclo é de 100 anos, então todos aqueles outros experimentos estavam errados. Então, assim, o bom da natureza é que é todo N, todo tempo existencial, né? Então, observar a natureza, eu penso que é um grande segredo para começarmos a colher os melhores frutos para aplicação em nossas vidas, né? Observar os eventos e os exemplos na natureza para trazer para a nossa vida. Essa é a grande inteligência, ou o melhor uso da inteligência, eu penso que eu posso fazer e recomendo para aqueles que eu amo façam também. É interessante também quando a gente quer fazer um experimento, quando a gente quer testar algo, só de você estar testando, o resultado já muda, porque ali existe a energia do observador. Então, quando você coloca algo e passa a, tipo, ficar fissurado ali, com o olho grelado em cima, aí ele já muda o resultado do que acontece. Não vamos dizer o quanto que muda, mas muda em algum grau, porque ali existe a energia, existe ali as ondas do observador que está observando. Né? Um exemplo disso é qualquer coisa que você estiver fazendo e tiver, por exemplo, a sua mãe observando, o efeito é um. E se tiver uma pessoa mais distante energeticamente, biologicamente falando, filogeneticamente distante, a interação é outra, né? Então, assim, quando tem aquelas pessoas queridas te observando, o efeito é um. Quando tem uma outra que não tem tanto emaranhamento energético com você, o efeito é outro. Então, assim, falar em experimentos, eu penso que é algo muito delicado, porque só de estar sendo observado já muda o resultado do experimento, porque existe a energia do observador, que é algo difícil de você isolar, né? Porque não é só a energia do observador, é quem é o observador, quantos são eles e qual é o histórico deles com o que está sendo observado. Então, eu trago uma visão que
todos nós temos mais simpatia, afinidade, que é do mundo holístico, que é de não querer isolar, mas enxergar mais o todo, enxergar junto com as interdependências, com as conexões. Então, enxergar toda esse casamento portanto, o que de fato aconteceu e acontece na natureza, né? E nessa linha de raciocínio, observe o seguinte, que a nossa espécie, durante o seu tempo e evolutivo de vida, ela teve uma sintonia de vibração, quando ela vai evoluindo, é grande com o reino vegetal. Mas não é uma interação necessariamente direta com o reino vegetal. É uma interação também proporcionada pelos micro-organismos que fazem esse meio de campo. Então, eu vejo que hoje as pessoas têm, eu me incluo, todos nos incluímos, somos né? A gente tem uma dificuldade hoje, talvez seja nutricional, ou de prosperidade, ou de saúde plena em qualquer circuito fisiológico, porque a gente tirou o meio de campo dessa interação, a gente tirou os elos de conexão, a gente perdeu os intermediários dessa interação, porque ela é ora feita diretamente, ora feita indiretamente. Porque senão era preciso só ter você e o sol, né? Ficava lá no sol, não precisava ter mais ninguém nem nada. E não, nós temos interações diretas, interações indiretas. Eu penso que, quando a gente fala de frugivorismo, talvez hoje a gente não tem uma contabilidade tão bem fechada, porque a gente não tem os agentes que interagiam junto com essa relação que a gente teve no passado. A exemplo dos nossos micro-organismos, sejam eles ecto ou endo, de fora e de dentro do corpo. Então, por exemplo, quando a gente comia grandes quantidades, uma base de uma alimentação, de uma nutrição vegetal na natureza, muito provavelmente aquela microbiota, quando nós estávamos na natureza, ela tinha também o papel de sintonizar a frequência do vegetal com a nossa frequência, acontecendo uma sobreposição de frequência, acontecer a absorção nutricional, que significa bioassimilação. Ou seja, muitas vezes a gente come coisas que realmente têm nutrientes, a gente estuda, pega as tabelas nutricionais, faz as pesquisas e tal, tem os nutrientes, mas eles não são biodisponíveis diretamente para a gente precisaria de pontes. E essas pontes a gente perdeu numa gaiola de concreto e numa interação já distante e até em muitos momentos ausente em relação à natureza da qual somos partes. Então, eu enxergo, muitas vezes a gente tem um aparelho, você tem na sua casa um aparelho de TV, tem um receptor dos canais, mas você não pega os canais, porque não estão sintonizados na frequência dos canais. Aí, o que você precisa fazer? Você vai fazer uma reclamação com a empresa que te vende o plano de canais, essa empresa vem na sua casa, o técnico faz uma visita, e sintoniza o receptor com a frequência dos canais. Aí a televisão passa os canais. De certa forma, a gente perdeu esse técnico, a gente perdeu esse elo que faz essa sintonia dos canais nutricionais com a nossa absorção, com a nossa nutrição, né? E a gente recupera isso exatamente com o time que sempre veio ganhando ao longo da história, que é um time de interação, de conexão entre pessoas, com elementos da natureza, com pensamentos, com sentimentos, com emoções naturais, construtivas, elevados. Isso sim seleciona todo um time que nos possibilita prosperar naquilo que nós estávamos prosperando, e a partir do momento que a gente tenta modificar isso, as chances de dar errado são grandes, porque era algo que acontecia no N tempo, sim, gigantesco. A gente pode falar aí de milhares, milhões de anos, mas independente desse lapso temporal, era durante
foi um time que estava ganhando durante muito tempo, e o ditado popular sabiamente diz que em time não se mexe em time que se está ganhando. E seguindo nessa linha de raciocínio, eu enxergo que essa microbiota que a gente perdeu, ela não fazia para a gente uma caridade, entre aspas, de nos biodisponibilizar nutrientes. Ela estava fazendo a função dela de buscar a sobrevivência dela, de buscar a prosperidade dela, e por interação mutualística, ou seja, benéfica, de protocooperação, de cooperação, nos davam benefícios também. Então, era bom para ela, era bom para a gente, e essa relação prosperava num sistema ganha-ganha. A partir do momento que a gente quebra esse ciclo natural, a gente decide sair fora usando o nosso livre-arbítrio, a gente passa a ter alguns efeitos. A gente é livre para escolher, mas também somos responsáveis pelos efeitos dessa escolha. E um desses efeitos dessa escolha é carências, ausências, que a gente chama de doenças, né? Sejam eles distúrbios no campo mental, emocional, físico, biológico, fisiológico. E muito provavelmente, lá quando a gente respeitava mais a natureza e estava mais sintonizado com ela, naquela época dita talvez Jardim do Éden ou Era Dourada, que a gente tinha um equilíbrio natural, né? Sem essas artificialidades, sem esses venenos, seja esses venenos que tem aquelas caveirinhas, igual aquela aula do seu Madruga lá na escolinha do Chaves, né? Ele explica a caveirinha, e sem as artificialidades e os venenos também de pensamentos, de emoções, provavelmente naquele contexto a gente prosperava. Porém, em algum momento aconteceu uma modificação que talvez foi por era glacial, talvez foi por uma migração ativa, ou seja, a gente pegar nossas próprias pernas e sair andando e sair de áreas de abundância como os trópicos, ou por uma migração passiva. O que é uma migração passiva? Provavelmente, onde nós estávamos, aquela terra, aquela porção, ela pode ter se deslocado, porque são placas tectônicas que flutuam e migram, deslocam sobre um mar de magma, que é o centro do planeta Terra. Então, assim, flutuando essa placa tectônica, a gente migrou junto e distanciamos das áreas de abundância, que seriam os trópicos, a região mais equatorial entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio, e a linha do Equador ao centro. Então, saindo dessas áreas, provavelmente a gente foi para áreas que nós não tínhamos tantas ferramentas anatômicas e fisiológicas para sobreviver, e começamos a ter que criar ferramentas externas, seja para proteger do frio, seja para alimentar, seja para se proteger, seja para buscar todos os elementos de sobrevivência. E nessa criar ferramentas, a gente terminou se distanciando mais da natureza e deixando de usar as nossas ferramentas. E quando a gente fala de deixar de usar as nossas ferramentas, a gente fala de uma natureza do ser humano que significa ser antifrágil. O ser humano tem uma natureza antifrágil. Alguém quer ligar até o áudio aí e tentar comentar o que já ouviu falar, o que compreende dessa natureza antifrágil? Então, assim, eu comentei que a partir do momento que a gente começa a criar muitas ferramentas, ótimo, a gente está usando a nossa capacidade mental, a nossa inteligência, e se essas ferramentas, elas poupam o uso das nossas ferramentas anatômicas, fisiológicas, do nosso corpo em si, a gente vai atrofiando essas ferramentas, né? A gente está deixando de usar essas para criar ferramentas externas. Alguém ligou o áudio aí, quer comentar? Escutei um chiadinho. Então, ó, natureza antifrágil significa que a nossa natureza, ela não é frágil. E se ela for tida como frágil,
ela se desmancha. Ou seja, quanto mais a gente se propõe a fazer algo, quanto mais a gente não nos trata como frágil, mais capacitado a gente fica para esse algo, mais apto você fica ao sucesso desse empreendimento, dessa ação. Então, natureza antifrágil é a nossa natureza, por exemplo, a partir do momento que a gente mais usa a mente, mais a mente se dilata para então ser usada. Quanto menos você usa a mente, mais ela se comprime, neutraliza, esfria e menos apta, aquecida, propensa fica ao uso, ao desenvolvimento. Não só o campo metafísico, não físico, como a mente, mas o campo físico também. Quanto menos a gente usa qualquer parte do corpo, mais essa parte do corpo vai se debilitar, vai se encurtar, vai se atrofiar e ser neutralizada. Ou seja, quanto mais, o contrário, quanto mais você usa, mais você vai gerar a hipertrofia, o desenvolvimento, o sucesso. É lógico que isso é numa escala de equilíbrio, né? Não é usar no sentido de, em alguns minutos, lesionar, machucar, exaurir, traumatizar, mas numa escala gradativa, crescente, educada, amorosa, usar no sentido de aperfeiçoar, de lapidar, de construir, de aprimorar. Então, o ser humano tendo essa natureza antifrágil, é nossa, não é assim, eu não quero ela, tá? Não, você, a sua natureza é antifrágil. A partir do momento que você não usa algo, a natureza vai ver aquilo como um descarte e vai focar no que você usa, e vai investir no que você usa. Então, a partir do momento que a gente provavelmente criou muitas ferramentas externas, a gente, deixando de usar a nossa... Não tem problema nenhum criar ferramentas externas, desde que você também não deixe de usar suas próprias ferramentas. Exemplo do seu corpo. Porque, a partir do momento que você deixa de usar, ele vai começar a ter cortes de investimentos energéticos. Ele vai deixar de ter ampliação de fluxo de energia. Ele vai migrar a nutrição dele, porque não está justificando aquele investimento. Você está investindo em outra coisa, a sua energia vai ser canalizada para aquela outra coisa, seja ela um campo, qualquer outro campo da vida que você está colocando suas energias. Se esses são ferramentas externas, você está minguando as suas ferramentas internas, né? Suas ferramentas naturais, suas ferramentas corpo. Então, muito provavelmente, as doenças da atualidade estão muito relacionadas a isso. O nosso corpo está perdendo essa saúde plena dele, próspera, interagindo com todos os outros seres vivos que não vêm para a nossa gaiola de concreto e que ficam no ambiente natural. E na nossa gaiola de concreto, sejam elas cidades, apartamentos, a gente começa a selecionar uma outra interação com outros micro-organismos que não necessariamente são obrigatoriamente danosos, nocivos, mas por ser uma interação nova, a chance dela ser benéfica, dela ter sofrido um processo seletivo que não existiu, a chance dela ser benéfica é muito pequena, porque não existiu um filtro, né? Não existiu uma seleção, não existiu um cuidado para ela ser benéfica. E eu retomo aqui um momento nosso do ensino fundamental, que é quando a gente estudava Darwin versus Lamarck, e, respectivamente, era a lei da seleção natural versus a lei do uso e desuso. E lá, Lamarck dizia o quê? Se alguém quiser ligar o áudio aí e comentar, os nossos cadernos de ciências dava o exemplo clássico da girafa, mas dava outros também. Falava que as girafas lá que se esforçavam para alcançar cada vez mais porções altas no arbusto iriam ficar com pescoços grandes, né? E as girafas que ficavam só nos ramos mais baixos iam ficar com o pescoço curto. A partir do momento que acabavam os ramos baixos, elas iriam morrer
e seriam excluídas. Esse é o pensamento darwinista, conforme o Darwin. Mas conforme Lamarck, não, ela iria esticar o pescoço dela. Ela cresceria o pescoço ao longo da vida, né? E teriam filhotes com o pescoço cada vez maior. E também nos nossos livros tinha um outro exemplo, uma outra ilustração, que era dos camundongos, os ratinhos, que se cortassem os rabos, a descendência, conforme Lamarck, seria Andura sem cauda, e conforme Darwin, não. Para você ter descendentes anuros sem cauda, os pais deveriam ser sem caudas. Você ter tido uma interrupção da cauda da geração paterna independe para as gerações futuras, né? Então, essas são uns conceitozinhos que a gente teve aí, todo mundo teve no ensino fundamental, de lei do uso e desuso, conforme Lamarck, que se a gente usasse, iria hipertrofiar, né? E conforme Darwin, não, a lei da seleção natural, iriam morrer aqueles que não tinham a característica benéfica e iriam reproduzir aqueles que tinham a característica benéfica. Eu estou citando os dois também, porque eu quero trazer para vocês um novo raciocínio, e um raciocínio de que talvez Lamarck não estaria tão errado assim. Que o lamarquismo e a lei do uso e desuso, ela tinha uma chance, e muito provavelmente ela opera, mas não no curto período de tempo. Ou seja, quando a gente, no dia a dia, o que vocês aí estão fazendo, igual está aí o Fábio, o Chaba, comendo frutas. A partir do momento que você faz isso, você está ativando um banco genético que tem essa familiaridade, que tem essa inclinação, que tem essa tendência. A partir do momento que você não faz isso, você está desativando esse banco genético. É claro que isso não vai acontecer apenas com os seus atos do dia de hoje, do dia 28/11 de 2020. Mas muito provavelmente isso acontece ao longo do tempo se esse hábito fosse repetindo, porque aí você está avisando para o seu banco genético que isso está viabilizando a sua prosperidade, a sua sobrevivência, a sua manutenção orgânica, a sua prosperidade. Então, esses genes são reforçados e são genes que, em preferência, vão influenciar, positivar a nossa descendência. E muito provavelmente tudo aquilo que a gente deixa de fazer são genes que vão sendo desativados com o tempo e deixando de passar a descendência, ou passando a descendência numa condição mais com uma ressalva. Olha, isso não necessariamente implica na sua vital sobrevivência, ou não implicou na geração dos seus pais. Então, muito provavelmente, tudo que a gente faz no dia a dia está interferindo com o nosso banco, com o nosso genoma, com o nosso livro de informações, e livro de informações que a gente passa à nossa descendência. Falar, mas isso é bom ou ruim? Não, isso é maravilhoso. Se você estiver fazendo algo que estava sendo ao favor da sua sobrevivência e da sua manutenção, isso vai garantir a manutenção e sobrevivência de gerações futuras. Caso contrário, se isso estiver dificultando a sua sobrevivência a médio e longo prazo, isso também pode, a médio e longo prazo, dificultar a sobrevivência de gerações futuras. Você fala assim, então, talvez por causa desses hábitos artificiais, desses pensamentos cada vez mais alimentados numa ordem nociva, numa ordem venenosa, vão inviabilizar a nossa espécie? Talvez não toda a nossa espécie, porque, apesar de que a gente tem uma consciência coletiva, nós também temos individualidade. A gente não é literalmente um movimento de rebanho, né? Tanto que você pode levantar aí várias tribos, vários segmentos, várias linhas sendo adotadas. Porém, a curto prazo, aqueles que estiverem alimentando cada vez mais hábitos que não implicam na viabilidade e na manutenção dele, está dificultando também o que está deixando de herança biológica para a sua descendência.
Alguém quer comentar algo aí em frente? Enquanto eu pego uma água. Liga seu áudio aí, Chaba. Vou pegar uma águazinha e retorno. Como é que é? Só comentar, eu dei uma corridinha ali na horta, peguei umas couves, umas salsinhas, umas rúculas, até achei uns tomatinhos ali na horta, ó. Olha que bacana. E estou aqui degustando uns tubinhos de couve com salsinha e rúcula. Tudo orgânico, fresquinho da horta. Então, recomendo muito também, já voltando naquele assunto que o Fábio tinha puxado, né, das estratégias alimentares. Não pense só em estratégias de consumo, de compra de alimentos. Pense seriamente em produção de alimentos. Isso é muito, muito, muito importante. E o frugivorismo, ele acaba atenuando isso, ele acaba acentuando essa ideia. E muito importante produzir o nosso próprio alimento. Quem mora em apartamento dá para produzir um pouquinho em pequenos canteirinhos que podem ser feitos, né? Ou também pode-se fazer parcerias com jardins, com terrenos baldios, e dependendo do condomínio, pode até conversar com o condomínio, ver se é possível fazer um canteirinho em algum lugar e acionar os vizinhos para fazer um processo comunitário de cultivo dessa horta. Então, volta aí, Pedrão. E aproveitando essa deixa do Chaba, como nós observamos, tudo aquilo que você faz, você coloca sua energia naquilo, né? Então, provavelmente a banana que o Chaba vai plantar lá na serra não é a mesma banana que ele vai comprar no hipermercado, no supermercado. E ali existe a energia dele, né? E eu penso que antigamente esse alimento artificial não fazia tão mal e tinha seus benefícios mais acentuados, porque antes era a nossa mãe, nossa avó que fazia, então ali tinha energia delas, ali tinha o amor delas. Agora tem uma indústria, tem uma máquina, tem pessoas em todo o circuito sendo trapaceadas, ou se sentindo assim, e tem tanta mágoa, tantos preconceitos, e essa energia também está no alimento, né? Em parte, o alimento é energia, não vejo nada errado em comer o alimento A, B ou C. A questão é o que aconteceu durante todo o processo. E, muito provavelmente, a gente está falando de evolução aqui, se biologicamente nós somos primatas antropóides, do hominídeos, né? A gente está num grupo correlacionado filogeneticamente dos gorilas, chimpanzés e um pouquinho mais distante os orangotangos, compartilhando com eles mais de 90% de semelhança genética, né? E eles têm uma alimentação minoritariamente não vegetariana, mas é minoritariamente não vegetariana. Porém, eles não confinam, eles não maltratam, eles não escravizam, eles não sacaneiam essa menor parte da alimentação deles. Então, muito provavelmente, essa menor parte não tem uma informação cancerígena, destrutiva e lesiva ao organismo deles, né? É um consumo minoritário, eventual, mas na natureza nada é estrito ou não tende a ser estrito, né? Estrito significa exclusivo, significa uso só daquilo. Porque se acontecer alguma modificação no ambiente, quem é estrito dança, morre. A natureza não quer que a gente morra, dança, né? Apesar que a gente só morre, dança, a priori, fisicamente falando, organicamente, né? Biologicamente falando. E então você vê até algumas tribos que faziam caças, etc. Eles pediam licença para aquele ato. Eles tinham respeito. Eles não tinham frigorífico, eles não tinham freezer, eles não sacaneava toda a vida daquele ser, né? O ser continuava vivendo através dele e o consumo dele frente àquelas espécies viabilizava inclusive aquela espécie, né? As espécies presas na natureza precisam das espécies predadoras porque todas as interações, em primeira e última instância, é de pró-cooperação, mutualismo e benefício de todas as partes. É uma visão muito pobre olhar só um gavião comendo um pombo, né? Se você acabar com a espécie de gavião, com o tempo a espécie do pombo vai acabar também.
porque ela vai se multiplicar a tal número, vai comer todos os grãos, que não vai ter mais grão para terminar a estação. No final, morre todo mundo. Então, as espécies, interações naturais, a gente hoje vive interações artificiais, elas existem em protocooperação. Proto é uma cooperação que ela tem flexibilidade, né? Quando você fala um mutualismo mais obrigatório, estreito, elas não têm flexibilidade. Eu preciso de você, você precisa de mim, se um outro não tiver, um outro morre. Né? Mas as interações elas ocorrem em protocooperação, ou seja, interações benéficas com flexibilidade, porque a natureza ela é flexível, ela é dinâmica, e também por amor incondicional, né? Amor incondicional no sentido amplo, né? Fala assim, então um tubarão comer uma foca é amor incondicional? No sentido amplo, é amor incondicional. Senão a população de foca, com o tempo, também vão deixar de existir. Porque se tiver algum distúrbio numa foca que prejudica a natação dela, se a baleia orca, o tubarão, não tirar ela do ciclo reprodutivo, ela vai passar isso para toda a descendência, já nenhuma delas nadam. Se nenhuma delas nadam ou nadam tão bem, com tanta protuberância, com tanta eficiência, com tanta hidrodinâmica, elas deixam de existir como um todo, como espécie, né? Então, as interações no sentido amplo, e isso também é um conceito hoje cada vez mais trabalhado em agrofloresta, agricultura sintrópica, também enfatizado pelo nosso pai aí da agricultura sintrópica, Ernest Ghost, que na natureza tudo se interage em protocooperação, em cooperação, nas palavras dele, e amor incondicional. E qualquer pergunta também, vocês podem ir levantando, tá bom? Eu não sei se tem já feitas aí no diálogo, peço o carinho de alguém que não necessariamente o dono da pergunta possa trazer ela aí verbalmente. O que aconteceu, então, eu enxergo que muito provavelmente o ser que evoluiu, aumentou sua vibração, entrou numa vibração mais sincrônica, mais harmônica com o reino vegetal, tendo uma alimentação à base de vegetais, como lá na Era Dourada e no Jardim do Éden, por algum motivo ele saiu dessas áreas de abundância, ou essas áreas de abundância por um momento deixaram de existir, a exemplo de ter, por um instante, entre aspas, um instante para o planeta, congelado tudo. Ou não necessariamente só uma era glacial, como se a sua casa estivesse nos trópicos e ela migrou para uma região mais temperada, para uma região mais polar. E nisso a gente não estava em tanta abundância. E por mais que a gente tenha uma natureza gregária, nós não somos uma espécie solitária, uma espécie isolada, a gente é uma espécie gregária, a gente se dá melhor junto, né? Pode, eu sou isolado, eu estou aqui sozinho, estou bem. Tá bem entre aspas, né? Tem seu terapeuta amanhã, depois de amanhã na segunda, tem o psicólogo na terça, tem fazendo mil e umas terapias, ou seja, de maneira gregária, de maneira natural, a gente cancela todas as terapias da agenda, a gente se dá bem, a gente sorri, a gente se alegra, mas principalmente no ambiente de abundância, né? Porque também se a gente estiver no ambiente de escassez ou de aparente escassez, pode prezar um certo desespero e sentimento de sobrevivência, e essa sinergia, essa protocooperação não ser a regra no primeiro momento, que aconteceu provavelmente nas eras glaciais. A última foi no período Cenozoico, há 100 mil anos atrás. E muito provavelmente foi aí que o ser humano deixou e nunca mais resgatou como espécie uma alimentação à base de vegetais, e muito provavelmente até frugívora, lá na sua base, lá do Jardim do Éden. Porque os vegetais estavam majoritariamente congelados embaixo do solo, em estado de latência, dormência, diapausa, resistência, e depois de 10 mil anos, isso descongelou de novo e veio de novo o reino vegetal a prosperar, a germinar, a brotar, mas a gente não deixou esses hábitos de sobrevivência de lado mais. A gente continuou com ferramentas externas, né? Com essas ferramentas criadas, ora a gente pode chamar elas até de algumas bengalas, né? São artifícios de sobrevivência, mas principalmente nos últimos 100 anos,
a gente intensificou muito essas ferramentas. E não teria problema a gente criar ferramentas, não sou contra a modernidade, contra a tecnologia. A questão é quando a gente cria essas ferramentas e deixa de usar as nossas ferramentas. Porque se a gente deixa de usar as nossas ferramentas, não passa a operar como está operando todo o tempo a nossa natureza antifrágil. E a nossa natureza antifrágil faz as nossas ferramentas biológicas, fisiológicas e anatômicas atrofiarem. Elas não estão sendo usadas, então para que vai ter investimento energético nela, né? Então, a partir do momento que a gente vai perdendo isso, você vê cada vez as pessoas mais com dificuldades até de ir ao banheiro, com dificuldades de... Assim, delicado a gente falar de tudo isso, mas dificuldades talvez de ter um filho. Não estou falando só para um sexo, estou falando para os dois gêneros. Com dificuldades de dormir, com necessidades, com dificuldades de tudo, né? Onde, às vezes você fala que longevidade aumenta, mas isso é altamente questionável, porque você está talvez aumentando o tempo sem aumentar qualidade, sem aumentar independência, sem aumentar ou manter dignidade, e também você não tem essas medidas de longevidade lá atrás. Você tem ela num período que a gente já estava, entre aspas, ferrado. Então, para um período ferrado, para um período menos ferrado, são duas comparações péssimas. Então, você não sabe, dizem lá que os descendentes de Noé viviam nas casas de 400 anos, 500 anos, né? A Bíblia traz aí até registro de mais. Eu não sei de tudo isso, mas e tudo isso já é muito mais do que o mais longevo dos tempos atuais. Ou seja, muitas vezes você fala que a gente aumentou a longevidade por uma época que a gente tinha em todas as grandes cidades, não só nas periferias, esgoto ao céu aberto, e as pessoas... o mal de 7 dias, as crianças morrendo de falta de asepsia. Ou seja, você não pode comparar pegar uma população que um senhor ou uma senhora chega a 100 anos, uma criança que morre há 7 dias, e falar que a expectativa de vida dessa população é de 50 anos. Não é. A criança não tem que entrar no cálculo, porque a gente literalmente desrespeitou todas as chances dela de prosperar. Então, só tem que entrar do cálculo o senhor ou senhora de 100 anos. Nossa longevidade é 100 anos. Você não pode pegar a criança e... hoje faleceu a criança de maus 7 dias e o senhor de 100 anos. A expectativa de vida dessa população é de 50 anos? Não é. Então, esses dados são até oportunistas para vangloriar um setor nosso que não é um setor da saúde, que é um setor da doença, porque o que dá dinheiro é doença, o que dá dinheiro não é saúde, né? Desde quando comer fruta, que a priori dá aí nas árvores, e ao comer a gente planta elas naturalmente, por consequência natural. Pegar sol, fazer amor, interagir com amor com os nossos amigos, dormir cedo, acordar cedo, isso não dá dinheiro para ninguém, né? Nem um pouco um pensamento necessariamente contra o capitalismo, mas o capitalismo não pode ser também quebrar vidro para mim ter que substituir o vidro. Não pode ser eu criar uma doença para ficar vendendo um paliativo, empurra para o dia seguinte, né? É bom que está todo mundo concordando, não tem nenhuma pergunta. Isso, mas o bom é também não necessariamente concordar, mas sim inquietar, até no sentido de você reforçar o que você tem consigo, que pode ser muito melhor do que eu tenho comigo, né? Ou então de você começar a contrastar, a evoluir, a tratar essas novas informações para ver o que tem de proveito aí, o que não tem de proveito aí, né? O que dá para você trazer para a sua vida ou não. Uma das coisas, ou a principal que eu quero deixar nesse momento para vocês e para a minha vida é o seguinte: o que a gente deve sintetizar de todo essas reflexões, essas ponderações, essas falas? O que eu posso trazer para o meu dia a dia? Não é inteligente, definitivamente, lutar contra a natureza. Você e todos nós temos livre-arbítrio para isso, né? De puxar o rumo que a gente quiser. Porém, os efeitos é uma contabilidade impossível de desintegrar. É uma contabilidade impossível de você sair fora dela.
A gente é livre para fazer escolhas, mas responsabilizados pelos efeitos dessas escolhas. Sejam efeitos de flores, não só efeitos a gente acha que é negativo, não. Sejam efeitos de flores, de benefícios, de ampliação, de abundância, ou seja, efeitos, entre aspas, de pedras, né? Efeitos de diminuição da vitalidade, em sintonia com o nosso vitalize. Então, a gente é livre pelas escolhas e responsáveis pelos efeitos dessas escolhas. E ir com a natureza, ir em sintonia com a natureza, ir ao encontro da natureza, jamais significa negligenciar nossa modernidade, nossa tecnologia. Só significa também o seguinte, vamos dar um exemplo aí, igual hoje de manhã teve o yoga, né? A gente aprendeu vários asanas, são as posições de yoga, observando a natureza. Isso é o uso da nossa inteligência. Então, assim, ir com a natureza não significa a gente deixar a nossa inteligência de lado. É ver o que a natureza faz para dar certo, porque ela é a melhor empresa que existe. Ela é o melhor experimento que existe. Por quê? É o que está aí, é o que deu certo. Os outros deram errado, não existe. E você falar os que existem hoje? Não, boa parte deles estão dando errado, né? Porque haja vista tantas doenças no campo físico, mental, emocional, familiar, etc. Então, assim, a natureza é uma professora maravilhosa a ser observada. Então, você observa todo um gato na hora que levanta, ele tem as posições deles lá de alongamento, tanto que no yoga tem as posições, a posição lá do gato. Você vê um passarinho tem as posições de alongamento, o cachorro tem as posições de alongamento, né? O cachorro olhando para cima, o cachorro olhando para baixo, as posições do yoga, ou seja, observando a natureza, a gente tem uma chance de resgatar a nossa vitalidade, de nos vitalizar e poder seguir aí com maior prosperidade. A gente não deveria usar, como começamos a nossa exposição, a natureza no sentido assim, eu só vou seguir a natureza depois de um determinado experimento. Não, a gente deveria começar seguindo a natureza e experimentar depois. Porque se a gente for esperar todos os experimentos, seja de Harvard, de Oxford, seja qualquer universidade federal aqui ou na Cochinchina, provar tudo, para a gente depois seguir, não vai dar tempo a gente ter viabilidade fisiológica, energética, viabilidade filogenética. Então, o inteligente é o seguinte, a natureza está dando certo, vou seguir. E eu, durante o tempo de seguir a natureza, a gente movimenta os nossos neurônios, a gente vai tendo essa grande brincadeira de aprender, de se aquecer, de ler a natureza, de traduzir a natureza e trazer isso para os nossos meios educacionais, sejam eles ciclos familiares, sejam eles instituições, rodas de amigos, o Vitalize e etc. O Vitalize, por exemplo, não deveria questionar a natureza, como não questiona, e sim segue a natureza e depois entende a natureza. Agora que eu estou seguindo, eu tenho tempo e tenho saúde para entender por que existe uma sequência na ocupação dos vegetais em um determinado ambiente, por que a natureza ela não prospera de uma maneira mono, ou seja, ela é poli, ela é multi, e a gente insiste em trabalhar, por exemplo, com monoculturas, né? E enquanto a gente começa a fazer uma monocultura no nosso ambiente, não só agrário, agrícola, mas no nosso ambiente de vida, né? Por exemplo, nesse quarto aqui, na cabeça de muitos, só tem o Pedro, uma super monocultura. Assim como nos ambientes que vocês estão, na cabeça de muitos, só tem vocês. É uma monocultura, mas deveria ter, e como tem de fato, um mundo de micro-organismos, na minha parte ecto, na minha parte endo, que em número de células superam as minhas células orgânicas, minhas células biológicas. E quais são essas células que mudam? Se eu estou numa gaiola de concreto, se eu estou numa casa ou se eu estou interagindo com a natureza durante todo o tempo. Se for da forma que a natureza selecionou, vai ser da forma que deu certo o frugivorismo em si, que deu certo todos os hábitos e pelos quais a gente existe hoje.
porque se não fossem eles lá atrás, é dúbio se a gente existisse hoje, né? Porque foi do jeito que o time jogou ontem que hoje ele ainda recebe financiamento energético, que ele recebe um bônus de uma nova oportunidade, um novo dia para ganhar o amanhã, para ganhar o depois de amanhã e assim continuar. E isso segue coloca uma deixa também para o nosso intercâmbio de amanhã, que vai ser sobre frugivorismo ser apenas uma dieta, né? Se é só o prato e ponto final. Eu deixo aí aberto aí para qualquer pergunta, qualquer observação, qualquer complemento, qualquer pedido de desenvolver mais algum raciocínio. Em parte, eu peço desculpa para vocês, porque boa parte desses raciocínios eu que desenvolvo com meus miolos. Eu não peguei um livro para ler isso, entendeu? Eu penso que se a gente interagir com a natureza, comer nossa fruta, a gente vai canalizar muitas coisas. Então, boa parte dessas coisas, igual assim, que micro-organismo, ele muda a frequência do que está no vegetal para entrar em maior frequência com o nosso corpo, ele é um meio de campo, ele é um sintonizador de frequência, é um raciocínio que eu desenvolvi, né? Se outra pessoa fala aí, parabéns, você chegou independente nisso. E eu também cheguei independente nesse raciocínio, errado ou certo, quero escutar aí também o que vocês pensam sobre, né? Assim como a ideia do lamarquismo não está errado, eu fico matutando isso com os meus miolos, independente se hoje possa existir uma linha de raciocínio que apoie e reverbere isso, mas eu penso que, por exemplo, o primeiro filho de um casal e o último filho de um casal, num lapso quanto maior de tempo a gente falar, ele tem um banco de informações diferente, porque pesa o tempo de vida que esse casal teve do primeiro para o último filho, né? Ou seja, vou dar um exemplo. Se a gente for, a partir do momento que a gente saiu dos trópicos, a gente foi para as áreas polares, para as áreas mais geladas, de menor incidência de sol, a gente avisou para o nosso banco genético que investir em melanina não era mais pré-requisito de sobrevivência. Nisso começou o corpo a minguar esse investimento energético, investindo em outras importâncias, exemplo de camada de gordura subcutânea, que é cobertor natural. Então, a gente saiu dos trópicos, a gente gerou como se fosse um grupo de pessoas que não é apartado, mas é o mesmo grupo, mas aquele grupo em si, com menor quantidade de melanina na pele, mas maior capacidade de desenvolver uma distribuição homogênea de gordura ao longo do corpo, que é o cobertor natural, né? E não deixar as veias tão expostas, porque veias muito expostas facilita a troca de calor com o ambiente. Se você está no polo, é melhor que essas veias, a gordura esteja homogeneamente distribuída e dificulte a troca com o ambiente, mantendo a sua temperatura constante, né? Sua homeostase, seu equilíbrio aí metabólico e térmico na casa aí de 36 graus e meio. Pedrão, então, oi, diga. Esses anos todos, essas décadas mais recentes, esses séculos mais recentes, esses milênios mais recentes, eles mudaram, então, a nossa natureza? Olha, bacana demais a fala, eu até agradeço. E eu... Para sintetizar. Tá, perfeito. Eu tinha, na nossa mentalidade, na minha mentalidade fruge, que a gente vai edificando, ela tem, logicamente, ela não vem perfeita, porque, voltando ao título do nosso momento aqui, nada está acabado, né? Está tudo em constante construção. E os nossos conceitos em relação ao fruge também, eles devem estar e precisam estar em constante construção. E um dos equívocos fruge que eu tinha comigo, que eu chamo de dogma fruge é uma verdade incontestável, entre aspas, uma verdade fechada, uma verdade inviolável, é que 100 anos não é nada diante de milhões de anos de evolução, que é essa fala sua. Ou seja, o meu dogma era que os últimos anos nossos não tinham uma interferência relevante nos milhões de anos que a gente já viveu. Então, assim, muita gente fala assim, a gente já está, tipo, há 100 anos dentro das cidades.
Eu falo assim, tá, mas isso não alterou a nossa biologia, a nossa fisiologia, uma vez que a gente estava milhões de anos de evolução fora das cidades. Mas a pergunta é, será? Será? Eu penso que os últimos 5 minutos contam muito. Vários de vocês têm relacionamentos aí de amigo, relacionamentos amorosos, apesar que eles, assim, eles foram construídos com muito amor. Cometa 5 minutos de infelicidade agora, para você ver como esses 5 minutos contam muito. E às vezes até enterra a última década, né? Então, o que eu quero dizer? A última impressão, muitas vezes, é a que fica, não é a primeira. Então, com certeza, minha atual visão, minha atual compreensão, minha atual leitura é que os últimos anos, as últimas décadas, os últimos séculos, teve e tem uma interferência grande, sim, na nossa biologia, na nossa fisiologia. Claro que não mudou ela totalmente, porque a evolução não pode ser tão errática assim. Por exemplo, um dia faz sol, aí o meu corpo fala que tem que ativar todos os genes de melanina para minha descendência. Um dia não faz sol, aí corta tudo. Não, ela tem que corroborar durante um lapso grande de tempo uma informação para falar essa informação merece investimento, essa informação merece ser passada adiante. Então, com certeza, não mudou totalmente, igual o Noé abordou, mas alguma coisa mudou porque o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela vai tentar ser saudável nessa gaiola de concreto. Ela não vai entregar as pontas. Ela não vai falar não, vim para a gaiola de concreto, agora é só esperar o câncer, esperar o diabetes, esperar o Alzheimer, esperar o Parkinson e ferrou. Não, ela vai tentar lidar. Agora, a questão é o seguinte, o tempo de modificação ou a modificação abrupta, ela vai ter... Meu corpo vai ter tempo para apresentar uma ferramenta natural, biológica, fisiológica, para sobrepor ela, para poder equalizar isso. Eu vou ter tempo para achar um novo equilíbrio? A natureza sempre vai achar um novo equilíbrio. A pergunta é, nós vamos estar nesse novo equilíbrio? Depende. Se você fazer modificações brandas, num ritmo que o seu corpo consegue absorver, você vai estar nesse novo equilíbrio. Mas essas modificações elas são muito rápidas. Igual, por exemplo, se eu hoje me exagerar muito na atividade física, mas muito, eu vou infartar e não vou chegar amanhã. Entendeu? Ou seja, a interferência ela tem que ser no ritmo possível de ser absorvido. Se ela for no ritmo que não dá para ser absorvido, aquele indivíduo ou aqueles indivíduos vão, biologicamente, fisiologicamente falando, organicamente falando, vão interromper, pelo menos ali, a estrutura física, e os outros que se proporcionarem uma modificação mais gradual, mais equilibrada, vão conseguir absorver modificações. Querendo responder com uma frase, a pergunta não é o seguinte: eu penso que nós não somos mais idênticos ao cabra ou a cabra que estava lá no Jardim do Éden, entendeu? Mas também não somos totalmente diferentes, porque milhões de anos eles têm que ser respeitados pela nossa inteligência natural, pelo nosso banco genético, para a gente não fazer uma evolução que ela é tipo, todo dia ela toma direção, uma direção louca, uma direção descabida. Então ela pesa tudo o que aconteceu, mas com certeza o que aconteceu por último tem um peso grande, né? Independente do que você, do seu, por exemplo, digamos que você tem, sei lá, 30, 40, 50 anos, você que está escutando. Se você teve uma vida toda de saúde, se hoje você faz algo em muita discordância dessa saúde, não vai ser esses 50 anos de saúde que vai te salvar, entendeu? Então, pode ser que não, né? Mas, ou seja, as modificações ela tem que ser no nível de absorção. E provavelmente a gente está modificando, né? Agora a questão é se a gente está interagindo com a tecnologia, com as modificações, com as ferramentas externas, com as bengalas que a gente está criando, no ritmo possível de ser absorvida pelo corpo para ele achar um novo equilíbrio. Por enquanto, tudo indica que não, porque a nossa contabilidade está saindo negativa. No caso de saúde, etc., cada vez mais a gente observa, eu não sei se são os números, as estatísticas que estão sendo mais fiéis, mas a gente observa mais casos de doenças ou novas doenças e maior abrangência de doenças
encarecimento de plano de saúde, aumento do orçamento no setor de saúde que não resolve. Então, a gente talvez estamos num ritmo não natural, né? Eu posso doar sangue como dou, mas tem que ser num ritmo que eu consigo repor meu sangue, né? E não num ritmo que você mata o doador. E assim como a natureza, ela tem que ser, ela não tem problema nenhum a gente extrair dela tudo que a gente precisa, mas é num ritmo de reposição. E o interessante é o seguinte, quando a gente está dentro da natureza, toda extração é também uma devolução. A gente não só usa a natureza, mas como a natureza nos usa. A gente volta para a autocooperação, a gente volta a amor condicional, a gente volta ao mutualismo. A gente molda a natureza em benefício dos outros seres que lá estão também. Eu já escutei muitos argumentos, até eu gosto de algumas falas, até do Al-Khalai Man, que fala assim, se a gente soltar você na natureza, você não tem o que comer lá dentro. Ele argumenta isso para derrubar o frugivorismo, né? Porém, no entanto, nós estamos fora da natureza há dezenas, centenas e milhares de anos. Então, não é para ter nosso alimento lá, porque é o ser que está lá que faz a manutenção do ambiente. Então, a partir do momento que não tem ninguém comendo lá os nossos frutos, fazendo a manutenção, a interferência que nós faríamos, não tem que ter o nosso fruto lá. Só tem que ter o do sabiá, do bem-te-vi, da cutia, da paca, do tatu. É ele que está lá, é ele que está plantando, é ele que está cultivando com seu próprio instinto, com suas próprias ações naturais. Então, eu vou concluindo nesse sentido. A gente tem que aprender com a natureza e não ir contra a natureza. E a partir do momento que a gente entrar mais para dentro dessa natureza, essa natureza vai ser mais receptiva a nós. Porque a gente vai entrar num grande sistema de ganha-ganha, de troca, de ciclo de abundância com esse meio que é vivo. E é difícil você entrar num ciclo de abundância, de troca-troca com um ambiente morto. Que é um ambiente que, infelizmente, a gente tem escolhido como espécie. Então, eu agradeço, um super beijo no coração de cada um, até sempre. E continuamos aí aberto para os intercâmbios que são para a vida, né? Enquanto a gente segue em sintonia cada vez mais com a nossa natureza, com a natureza que somos. Somos um. Valeu, Pedrão. Não é, teu áudio está cortado. O meu? Agora voltou. Muito grato, Pedrão. Seguinte, ficou uma dúvida no chat, mas eu acho que a dúvida que foi colocada da Aline, ela pode ser respondida na próxima palestra amanhã. Eu vou lá, colho ela e planto a sementinha para amanhã colher frutos. Isso, eu acho que faz parte. Porque ela pergunta que a gente, depois da gente começar a se restabelecer, depois que a gente começa a se ressintonizar com essa nossa natureza, quanto tempo demora para a gente voltar para as nossas raízes, né? Basicamente isso. E não basta só comer direito, tem um monte de coisa que é para fazer, e eu acho que tem bastante a ver com o que você vai dizer amanhã. Claro. É isso aí. Muito grato, Pedrão. Uma aula para todos nós. Gratidão. Foi a primeira vez que eu explanei esses pensamentos mais com conjunto, assim, né? E como são pensamentos meus, quando você conversa consigo mesmo é uma coisa, quando você conversa com um público, por mais que são de amigos, é outra coisa. Beleza. Olá, esperamos que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Para apoiar os projetos Vitalize, acesse apoie.vitalizefestival.org e faça sua contribuição, pois com seu apoio nós vamos mais longe.